A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos neste dia se encontra em 2 Reis, onde nos fala sobre livramentos dados ao rei de Israel. 2 Reis 6:10. Assim diz a palavra do Senhor. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado e de que tinha avisado, e se salvou mais do que uma ou duas vezes. E se salvou mais do que uma ou duas vezes. A palavra nos diz nesta passagem que o rei da Síria estava em guerra contra o rei de Israel. E ele tramava, o ataque contra o rei de Israel. Mas o homem de Deus, Eliseu, sempre avisava desses ataques. E segundo as palavras do homem de Deus, o rei de Israel, ele obedecia. Então ele era o que? Ele era avisado e ele não ia para este lugar de ataque, ou seja, ele recebia livramento. A palavra nos une ao Senhor, torna-se um só espírito. A palavra do Senhor nos diz que quando Elias estava para ser levado, Eliseu pediu por herança a Elias a porção dobrada do espírito de Elias. E aqui também Eliseu é considerado como um homem de Deus. Ou seja, Eliseu tinha o discernimento de espírito. Eliseu estava unido ali. Eliseu tinha a presença do Espírito de Deus. Eliseu, ele falava para o rei segundo o que o próprio Deus o direcionava. E aqui o rei de Israel recebeu livramentos de ataques do inimigo. E mais aqui para frente, o rei ficou angustiado pensando que havia entre os seus servos, alguém que tivesse contra ele, avisando dos planos que ele tinha com o rei de Israel. Mas um dos servos respondeu que ninguém estava contra ele ali entre os servos, mas que era o profeta Eliseu, que contava, que avisava ao rei de Israel que estava sendo planejado. Então, o que essa palavra traz para nós hoje? A palavra do Senhor diz que a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Ou seja, crer em Jesus Cristo. E o que essa palavra traz para nós hoje? Que a gente creia na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é escudo. Ela é escudo para nós. A palavra do Senhor, ela é espírito. Todas as vezes que nós estamos orando, nós usamos estas palavras. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. É muito orado Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse salmo é tido como proteção divina, porque dentro do Salmo 91 estão declarações de proteção, ou seja, a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é espírito. Quando nós confiamos nela, nós somos revestidos. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Então, a todo tempo o Senhor está lutando por nós. A todo tempo o Senhor está enviando anjos para guerrear. A todo tempo o Senhor está acampando, anjos para nos guardar. O Senhor está desfazendo o laço, até porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra as potestades. Eliseu ora quando o rei da Síria mandou que encontrasse Eliseu, que ele ficou chateado com Eliseu, porque Eliseu avisava, e encontraram Eliseu. E ali, de manhã bem cedo, quando o servo abriu a porta e a casa estava cercada, e aquele servo temeu. Mas Eliseu disse: não temas,
Maior é quem está conosco do que quem está lá fora. Ou seja, Eliseu tinha certeza que Deus era com ele. Eliseu estava unido ao Senhor em espírito. E Eliseu tinha certeza que a proteção que estava com ele era maior. E ali Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos do seu servo. E ali, quando o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, o rapaz, ele contemplou de grande proteção que estava ao redor deles. Então, maior é que está conosco, mas também isso não nos isenta de orar, de estar pedindo a proteção do Senhor, consagrando viagens, consagrando as nossas casas, né? Consagrando os filhos, consagrando o nosso trabalho, pedindo sempre ao Senhor, porque Deus, ele é soberano. E nós temos essa oportunidade de orar. E quando nós estamos em espírito, o Senhor nos dá o discernimento sobre o que nós devemos orar. Quantas vezes, né, o Senhor ali, nós estamos no espírito, o Senhor nos dá uma direção para orar por uma situação, para orar por uma causa, para orar por um parente, para orar por algum irmão. Então, isso está em espírito, está no centro ali da vontade do Senhor, usando as palavras do Senhor, guardar essa palavra. A palavra que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, as palavras que o Senhor tem para nós é espírito. E nós precisamos usar dessas palavras para fortalecer a nossa fé. Declarando palavras de bênção, aqui falando aqui para a gente não ter medo, declarando, né, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, para a gente não ter medo, porque ali o servo de Eliseu, ele temeu quando ele viu aquela ameaça de ataque. Mas a primeira coisa que Eliseu exortou aquele servo, não temas. Ou seja, não tenha medo, o maior é que está conosco, a proteção está conosco, Deus está conosco. Né? Então nós devemos, em nome de Jesus Cristo, consagrar assim o nosso dia, né? Tá orando ao Senhor, apresentando, acordou pela manhã, dar as nossas primícias para Deus, né? Pedindo direcionamento de tudo, porque quando nós consagramos ao Senhor, Ele usa de bondade, né, de misericórdia para com todos, vai conduzindo o nosso dia, vai nos dando livramento. Se surgir alguma dificuldade, né, o Senhor, segundo a tua bondade e tua misericórdia, Ele nos ajuda, né? E dando descanso, né? Nos livrando, nos guardando, seja numa viagem, nossa saída, nossa entrada. A palavra do Senhor nos Salmos 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então é o Senhor que está a todo momento nos livrando, nos guardando, né, de coisas invisíveis, coisas que os nossos olhos nós não vemos, às vezes nem sentimos, mas o Senhor está nos livrando. E precisamos ter o discernimento de espírito, para não ir a lugares que o Senhor não quer que a gente vá. Eu não sei se já aconteceu com você, de viagens ser desfeitas, né? De você programar algo e aquilo não acontecer. Então, quando acontecer isso, descanse o seu coração e creia que foi um livramento do Senhor. Creia que foi a vontade do Senhor que foi feita na sua vida, né? Algo que você estava para fazer e você acreditava, né? Que ia acontecer, mas não deu certo. Ali o rei de Israel, ele foi obediente, né? Ele não se apropriou ali da sua vontade, mas ele obedeceu ali ao homem de Deus. E ao ter obedecido ao homem de Deus, ele recebeu livramento. Então, que a gente venha estar, né, se submeter ao Senhor, se submeter ao Espírito. Amém? Que hoje nós, mais uma vez, recebamos livramento da parte do Senhor. As nossas casas, nossas famílias, os nossos trabalhos sejam guardados, né, pela proteção divina do Senhor, que o Senhor guarde a nossa saída, que o Senhor guarde a nossa entrada, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor livre a nossa alma, em nome de Jesus. Davi, o salmista, ele sempre pediu ao Senhor, Senhor, livra a minha alma. As orações de Davi eram muitas orações de proteção divina, porque Davi foi muito perseguido. Então Davi tinha o Senhor como a sua rocha, o seu escudo, a sua fortaleza. E a vida de Davi foi regada de oração. A vida de Davi foi regada de adoração. Então que a gente tome essa posição de oração, de adoração, né? Pedindo sempre ao Senhor que Ele nos conduza nos caminhos que nós devemos andar. Amém? Que neste dia você receba livramento, você, a sua casa, a
sua família, que você tenha um dia abençoado, protegido, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada por mais um dia, Senhor. Apresentamos esse dia, meu Deus, em tuas mãos, meu Deus. Toma os nossos lares, Senhor, toma a nossa parentela, meu Pai querido, toma a nossa saída, a nossa entrada, toma as viagens que nós vamos fazer, o nosso trabalho, meu Pai querido, vai adiante de nós, Pai querido. A tua palavra diz que o Senhor, meu Deus, ordenou a Moisés que guiasse aquele povo, mas Moisés disse que ele não sairia dali, Senhor, se o Senhor não fosse com ele, meu Pai querido. Então, meu Deus, que o Senhor vá adiante de nós, nos dando discernimento, meu Pai querido, de espírito, nos guardando, nos livramos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.